Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No vídeo de hoje vamos iniciar um dos temas mais importantes da biologia e que aparece com muita frequência nas provas do Enem: a citologia, que é o ramo da biologia responsável pelo estudo das células. Neste conteúdo vamos abordar 3 pontos fundamentais para construir uma base sólida nesse tema: o histórico do estudo das células, os tipos de células existentes e os principais envoltórios celulares. Para começar, precisamos entender como surgiu o estudo das células. Durante muito tempo, os cientistas não tinham conhecimento da existência das células porque elas são estruturas microscópicas, invisíveis a olho nu. O avanço nesse campo só foi possível graças ao desenvolvimento do microscópio. O marco inicial da citologia ocorreu no século XVII, quando os cientistas começaram a observar estruturas microscópicas utilizando microscópios primitivos. Um dos nomes mais importantes nesse processo foi o cientista inglês Robert Hooke. Em 1665, Hooke analisou uma fina lâmina de cortiça utilizando um microscópio e observou pequenas cavidades que lembravam pequenos compartimentos. Ele chamou essas estruturas de cells, que em português significa células. É importante destacar que Hooke estava observando apenas as paredes celulares da cortiça, que era um tecido vegetal morto. Mesmo assim, sua observação marcou o início do estudo das células. Outro cientista muito importante nesse contexto foi Antony van Leeuwenhoek. Utilizando microscópios mais avançados para a época, ele conseguiu observar pela primeira vez organismos microscópicos vivos, como protozoários, bactérias e células sanguíneas. Por esse motivo, Leeuwenhoek é frequentemente considerado o pai da microbiologia. Com o avanço das observações microscópicas, os cientistas começaram a perceber que muitos organismos eram formados por células. No século XIX surgiu então a teoria celular, que se tornou um dos princípios fundamentais da biologia. A teoria celular foi formulada principalmente pelos cientistas Matthias Claden e Theodor Seva. Eles propuseram duas ideias centrais: todos os seres vivos são formados por células e a célula é a unidade básica estrutural e funcional dos organismos. Posteriormente, o cientista Rudolf Virchow complementou essa teoria com um princípio adicional muito importante: toda célula se origina de outra célula pré-existente. Esse conceito reforçou a ideia de que as células surgem apenas por divisão celular. A partir dessas descobertas, a citologia passou a se desenvolver rapidamente, principalmente com o aperfeiçoamento dos microscópios ópticos e posteriormente com o surgimento dos microscópios eletrônicos, que permitiram observar estruturas celulares com muito mais detalhes. Agora que entendemos um pouco do histórico da citologia, vamos falar sobre os tipos de células existentes. De forma geral, as células podem ser classificadas em 2 grandes grupos: células procariontes e células eucariontes. As células procariontes são consideradas mais simples do ponto de vista estrutural. Elas não possuem núcleo verdadeiro e seu material genético fica disperso no citoplasma em uma região chamada nucleoide. Além disso, elas não possuem organelas membranosas bem definidas. Os principais organismos que possuem células procariontes são as bactérias e as arqueias. Esses organismos geralmente são unicelulares e apresentam um tamanho relativamente pequeno quando comparados às células eucariontes. Já as células eucariontes são mais complexas e apresentam uma organização interna mais desenvolvida. Elas possuem um núcleo verdadeiro delimitado por uma membrana chamada carioteca, onde fica armazenado o material genético. Além do núcleo, as células eucariontes possuem várias organelas membranosas, como mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lisossomos, cada uma desempenhando funções específicas dentro da célula. As células eucariontes estão presentes em organismos como animais, plantas, fungos e protozoários. Esses organismos podem ser unicelulares ou multicelulares. Entre as células eucariontes também existem diferenças importantes. As células animais e as células vegetais, por exemplo, possuem características distintas. As células vegetais apresentam parede celular, cloroplastos e um grande vacúolo central, estruturas que não estão presentes nas células animais. Agora vamos falar sobre os envoltórios celulares,
que são estruturas responsáveis por delimitar a célula e separar o meio interno do meio externo. O principal envoltório celular presente em todas as células é a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura extremamente importante porque controla a entrada e a saída de substâncias da célula. Ela é formada principalmente por uma bicamada de fosfolipídios associada a proteínas. Essa organização permite que a membrana seja seletivamente permeável, ou seja, ela permite a passagem de algumas substâncias enquanto impede ou regula a passagem de outras. Essa seletividade é fundamental para manter o equilíbrio interno da célula, garantindo que nutrientes possam entrar, resíduos possam sair e que as condições internas permaneçam adequadas para o funcionamento celular. Além da membrana plasmática, alguns tipos de células apresentam estruturas adicionais de proteção e sustentação. Nas células vegetais, por exemplo, existe a parede celular. A parede celular é uma estrutura rígida localizada externamente à membrana plasmática e é formada principalmente por celulose. Ela fornece proteção, sustentação e ajuda a manter a forma da célula vegetal. Nos fungos, a parede celular também está presente, mas sua composição é diferente, sendo formada principalmente por quitina. Em muitas bactérias também existe uma parede celular, geralmente formada por uma substância chamada peptidoglicano, que confere resistência estrutural a esses organismos. Algumas células ainda apresentam estruturas externas adicionais, como cápsulas bacterianas ou glicocálix em células animais. O glicocálix é uma camada formada por carboidratos que fica na superfície da membrana plasmática e pode estar relacionada a processos de reconhecimento celular, adesão entre células e proteção. Perceba que os envoltórios celulares não servem apenas para delimitar a célula. Eles também desempenham funções importantes na comunicação celular, na proteção contra agentes externos e na manutenção da integridade estrutural da célula. Para o Enem, a citologia é um tema extremamente importante. Muitas questões envolvem a comparação entre células procariontes e eucariontes, a identificação de estruturas celulares ou a compreensão do funcionamento da membrana plasmática e dos processos de transporte de substâncias. Por isso, entender bem o histórico da citologia, os diferentes tipos de células e as estruturas que envolvem as células é essencial para construir uma base sólida nesse assunto.